Houston, na escuta, câmbio. Essas supernovas podem revelar alguns dos mistérios mais profundos. Essas explosões estelares nos oferecem a matéria-prima do universo. Câmbio. Olá, tudo bem? Eu sou Júlio Leal e seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Curiosidades do Espaço. As supernovas. Uma supernova ocorre quando uma estrela de grande porte entra na fase final de sua existência. É considerado um evento astronômico raro e se caracteriza por uma explosão de luz incrivelmente intensa. A supernova tem efeito temporário, causando uma intensificação do brilho da estrela durante alguns dias, e que passa depois meses a se extinguir, até o completo desaparecimento da estrela. Por um curto período de tempo, ela se assemelha ao surgimento de uma nova estrela. É classificada como uma estrela variável cataclísmica, por existir por um período de tempo inferior a 100 anos e apresentar oscilações em sua luminosidade. Mas o que é uma estrela? As estrelas são astros em forma de esfera, compostas por plasma e conseguem se manter inteiras devido à gravidade e à pressão de radiação que possuem. Criam luz e calor próprios, que irradiam pelo cosmos. Podem ser diferenciadas de planetas pelo brilho cintilante que apresentam. São consideradas elementos fundamentais da formação do universo. Elas nascem pela aglomeração de poeira e hidrogênio, resultantes do colapso de uma nuvem de hidrogênio e outros elementos mais pesados. Uma estrela é organizada em camadas, sendo a camada de hidrogênio a mais externa. Assim que o núcleo estelar se torna denso o suficiente, uma parte do hidrogênio começa a ser convertido gradativamente em hélio, através de um processo de fusão nuclear. Com o tempo, a estrela consome todo o hidrogênio de que é composta e morre. Como ocorre uma supernova? Nem todas as estrelas formam supernovas quando se esgotam. Para esse fenômeno acontecer, é preciso que a estrela tenha a quantidade de massa cerca de 10 vezes maior do que a massa do Sol. Quando uma estrela extingue o hidrogênio armazenado, ela passa a provocar a fusão do hélio, o transformando em carbono. Isso acontece com todas as estrelas, porém, nas estrelas de maior porte, a massa é tanta que se torna o suficiente para fundir o carbono em enxofre e ferro. O núcleo não aguenta ser fundido em ferro e entra em colapso, desestabilizando a própria gravidade, e então cai. A pressão é tão forte que a parte externa da estrela é empurrada violentamente ao espaço. Isso causa uma onda de choque capaz de gerar o surgimento de outras estrelas. O brilho gerado por uma supernova é enorme. Em alguns dias, ela atinge o pico de luminosidade capaz de chegar a 1 bilhão de vezes o seu brilho original, o que pode ser o equivalente a 10 bilhões de sóis. A luz gerada por uma supernova tem a capacidade de competir com toda a galáxia em que é situada. Com o tempo, os prótons e elétrons presentes no núcleo fundem-se e formam nêutrons. A partir daí, duas coisas podem acontecer. A primeira
é a supernova transformar-se em uma estrela de nêutrons. A outra possibilidade é no caso da estrela morta ser pelo menos 30 vezes maior que o Sol. Em vez de uma estrela de nêutrons, será então formado um buraco negro. Os tipos de supernova. As supernovas se dividem em tipo 1 e tipo 2, porém o primeiro está ainda dividido em 3 subcategorias. A principal diferença entre os dois tipos é que o primeiro não apresenta linhas de hidrogênio nas medições de energia, enquanto que no segundo isso acontece. Supernovas do tipo 1. Esta subcategoria resulta na explosão de uma estrela anã branca. Esta é a classe de estrelas mais comum que existe, com cerca de 98% das estrelas evoluindo para esse estado. A anã branca acontece quando uma estrela termina sua fusão nuclear, completando seu ciclo de vida. As anãs brancas têm a capacidade de se fundir com outras estrelas, porém, é necessária uma quantidade muito grande de energia. Normalmente, a estrela não consegue sustentar a fusão, provocando a supernova. As supernovas do tipo 1b têm um início muito parecido com as do tipo 2, pois as duas surgem devido ao colapso do núcleo. Porém, a 1b expulsa sua camada de hidrogênio antes que a explosão aconteça. Assim, a sua camada externa fica mais parecida com a do tipo 1A, sendo composta principalmente por hélio. O que diferencia os tipos 1A e 1B é faltar ao segundo uma faixa de absorção de silício isoladamente ionizado. Além disso, conforme a supernova do tipo 1B envelhece, registra uma presença mais forte de hélio em sua composição do que a do tipo 1A. A única diferença entre as supernovas dos tipos 1B e 1C é que estas segundas não apresentam faixas de hélio, pois antes da explosão, tanto a camada de hidrogênio como a de hélio são expelidas. De resto, as suas características são praticamente idênticas. Supernovas do tipo 2. Diferentemente dos outros tipos de supernova, esta categoria conta com a presença de hidrogênio em sua composição. Em 1980, o astrofísico Kenji Nomoto, da Universidade de Tóquio, teorizou a existência de um novo tipo de supernova, apelidada de supernova de captura de elétrons. Segundo ele, o fenômeno teria uma forma diferente de explosão, até então desconhecida pela comunidade científica, mas se provada real, explicaria muita coisa no universo. Impacto no espaço. A explosão de uma supernova cria uma onda de choque capaz de alcançar galáxias distantes a uma velocidade supersônica. É responsável por espalhar pelo universo elementos mais pesados que o oxigênio, que futuramente podem evoluir e se tornar outros corpos celestes. As mais recentes. As supernovas são catalogadas com a sigla SN, seguida do ano de sua observação. SN185. A primeira a ser registrada data de 185 d.C., ocorrida na constelação Centaurus, na Via Láctea. Por ser de uma época anterior à fotografia, há quem acredite que esta pode não ter sido uma supernova, e sim um cometa. SN1006. Foi o evento cósmico mais brilhante já registrado na história da humanidade, tendo acontecido a 7.200 anos-luz da Terra. SN1054.
A supernova que deu origem à nebulosa do Caranguejo foi registrada por astrônomos chineses, árabes e nativos americanos na época. SN 1885A. A primeira supernova fora da Via Láctea a ser observada pelos astrônomos, também chamada de S Andromedae, aconteceu na galáxia de Andrômeda. SN 2008D. Foi a primeira a ser observada no momento da explosão. As supernovas criam tudo no universo. Tudo que vemos, toda a matéria foi criada dentro delas. Até você e eu fomos feitos de estrelas agonizantes. É difícil de imaginar, mas os átomos do nosso corpo foram criados por uma supernova bilhões de anos atrás. Os átomos da sua mão esquerda podem ter vindo de uma estrela diferente dos da sua mão direita, por exemplo. Essas explosões de estrelas nos oferecem a matéria-prima do universo e nos mostra como tudo se forma. A Bíblia diz, do pó ao pó. Os astrônomos dizem, de poeira estelar a poeira estelar. As supernovas são um processo essencial neste ciclo da vida. Eu sou Júlio Leal e este foi mais um Curiosidades do Espaço, as supernovas. Grande abraço e até o próximo vídeo.